Fala galera, tudo certo com vocês? E aí, animados para poder continuar evoluindo na nossa aplicação? Vamos lá? Nessa aula agora a gente vai adicionar um escutador de evento ao nosso botão dinâmico que nós criamos. Vamos ver como é que faz isso? Bom, na última aula então a gente criou os elementos coluna, o elemento botão adicionamos ao elemento coluna 4, através do append. Depois criamos a nossa linha, nosso elemento tr, de uma tabela. Adicionamos todas as colunas criadas anteriormente a esse elemento linha, essa tr. Lembrando que essa é a estrutura de uma tabela, onde eu tenho os TDs e cada TD, dentro dele eu tenho os conteúdos. E dentro do tr, que é a nossa linha, eu tenho as nossas colunas. E aí, por último, o que a gente fez? Adicionou essa linha à nossa tabela, fazendo tab.appendTr, ok? O que vamos fazer aqui agora? Vamos fazer o seguinte, olha, qual é a lógica da nossa aplicação? Eu tenho aqui uma lista de produtos que eu estou consumindo nesse restaurante ou nesse bar que eu estou frequentando nesse momento. Eu quero o seguinte, quando eu clicar nesse botão de xizinho, que é um botão que significa a exclusão desse item que foi consumido, eu quero que realmente ele remova esse item, ok? Bom, então primeira coisa, vamos analisar o nosso algoritmo. Eu tenho o botão, quando eu clico sobre ele, o que acontece? Ele executa o evento de clique do botão, quando eu clico sobre ele. Então, se eu quero fazer alguma coisa, qual é o passo que eu tenho que fazer agora no meu desenvolvimento? Uma vez que esse botão emite o evento de clique, ele executa o evento de clique, então eu tenho que capturar esse evento quando ele acontecer. E aí, quando esse evento acontecer, eu faço alguma coisa, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, adicionar um escutador de eventos, ou seja, aquele cara que fica monitorando para quando acontecer o evento, ele execute alguma coisa, ok? Então, vamos analisar o nosso código. Eu tenho aqui um momento onde eu crio o botão e determino qual é o texto desse botão. E agora aqui embaixo eu vou falar o seguinte, olha, a esse botão, ptn1, eu quero adicionar um Event Listener, ou seja, adicionar um escutador de evento para esse novo botão que eu estou criando. Qual é o evento que eu quero que ele monitore? O evento de clique, ok? Quando esse evento acontecer, então esse escutador de evento ele vai capturar esse evento, ele vai perceber que aconteceu e ele vai executar essa nossa função de callback, vai executar essa função que contém o nosso algoritmo, ok? Vamos ver se está funcionando? Eu vou colocar aqui uma mensagem no console. E essa mensagem vai ser o evento de clique ocorreu. Tá? Vou mostrar isso aqui só no console, tá certo? Então vamos lá, tem aqui o botão que eu criei dinamicamente usando no DOM, usando o Create Element e aqui o nome da tag. Adicionei a ele o texto do botão através do inner HTML, lembrando que o inner HTML ele coloca um texto dentro da tag, ou seja, nesse ponto aqui, ele está colocando o textinho X, ok? Depois que ele foi criado, eu estou adicionando um escutador de evento a ele, para que quando o clique daquele botão acontecer, eu exiba na tela essa mensagem, no console, na verdade não é na tela, para que eu possa mostrar para vocês que está dando certo essa captura. Ok? Então, eu vou salvar aqui meu código, Ctrl S. Vou atualizar a minha página. Esse botão aqui não funciona, tá, pessoal? Porque ele não é dinâmico. O botão dinâmico, esse aqui está fixo, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, vou remover essa coluna. A gente não precisa mais, dessa linha e essas colunas, que agora a gente está adicionando fixamente, dinamicamente todo o conteúdo. Vou atualizar, ela sumiu, a nossa lista está em branco, então vamos dizer que a gente consumiu um Guaraná no valor de R$5. Quando eu clico em adicionar, está aqui a linha, nova linha dessa tabela com a quantidade de um Guaraná, o valor desse Guaraná e o botão. Agora,
Se eu clicar nesse botão, ele deverá mostrar aquela mensagem aqui para mim no console. Então, vou clicar, veja que o evento de clique ocorreu. Então, já estou capturando, já adicionei um escutador de evento para esse botão de forma dinâmica e ele já está capturando o evento quando ele acontecer. Beleza, vamos colocar aqui um novo produto. Coca-Cola. Quantidade 1, só que a Coca-Cola geralmente é mais caro, né? Então vamos pôr aqui R$6. E vou adicionar. Adicionou um novo item na minha lista. Eu vou clicar nesse outro botão e veja que também ele tem o evento dele, né? O evento de clique está sendo capturado, tá? Então agora eu tenho aqui os meus eventos sendo capturados, ok? Então, ou seja, quando eu clicar em qualquer um desses botões, ele vai remover o item em questão que eu estou selecionando. O que eu tenho que fazer aqui agora? Quando essa função acontecer, eu vou ter que excluir esse elemento, né, esse botão, da minha lista, ok? Então são duas coisas. Excluir o elemento da lista, mas essa lista que eu estou dizendo é esse array aqui, ó, que a gente está criando, nosso banquinho de dados, porque tudo que está na tela também é adicionado dentro dessa lista. Depois que excluir esse item da lista, nós temos que excluir o elemento da tela, né? Então, da nossa interface, a gente tem que excluir esse cara aqui, essa linha inteira da TR, ok? Então, pessoal, vamos focar nesse primeiro passo aqui do nosso algoritmo, que é excluir o elemento da lista, ok? Então, eu tenho a minha lista, vamos exibir ela aqui para a gente lembrar de como que ela está armazenando os itens. Vou apertar Ctrl S para salvar, vou atualizar a minha página, vou adicionar aqui o Guaraná na quantidade 1, o valor de R$5, vou mandar adicionar. Então agora, quando eu clicar no botão, veja que ele vai exibir a lista aqui, ó. Então olha aqui como está a nossa lista. A gente tem aqui, ó, que no registro 0 do nosso array, na posição 0, a gente tem um objeto que está guardando o produto, que é o Guaraná, a quantidade que é 1, o valor que é 5, certo? Na posição 1, né, ou seja, na outra posição, na segunda posição, mas aqui o índice desse array, então no índice 1 eu tenho aqui o Coca-Cola, a quantidade e o valor, certo? Então se eu quero percorrer esses elementos, né, essa lista, e eu quero excluir algum elemento, por exemplo, quero, quando eu clicar aqui, excluir a Coca-Cola. Então eu tenho que fazer o quê? Percorrer essa minha lista, procurando o elemento aqui, né, o produto Coca-Cola, e remover esse item daqui, ó. Ok? Então isso que a gente tem que fazer. Então, pessoal, para percorrer uma lista, a gente precisa de uma estrutura que é chamada de estrutura de repetição, tá? Que repete códigos em cima dessas listas que a gente tem. Então a gente tem aqui a estrutura for, que faz justamente essa repetição de código que vai comparar posição por posição do meu array com o produto que eu quero fazer a exclusão, ok? Bom, se você acessar a unidade 1, conteúdo teórico da unidade 1, nós temos lá tudo detalhado de como funciona a estrutura de repetição for. Vale muito a pena dar uma relembrada e dar uma olhada nesse conteúdo teórico, né, que está escrito lá e disponível para vocês na unidade 1, ok? Sobre for. Mas o for é uma estrutura que vai repetir um determinado código que eu quero. Ou seja, eu vou pegar cada um desses objetos, né, que está armazenado na posição do array e vou fazer algum tipo de processamento com ele. Por exemplo, eu vou comparar o item que está sendo excluído, né, que eu quero excluir, com os dados que eu tenho aqui, ó. Tá? Então eu tenho que fazer uma estrutura de repetição, onde eu vou pegar esse posicionamento, vou comparar com o que eu estou querendo excluir. Se for, beleza. Se não for, eu passo para o próximo e executo o mesmo código.
ok? Então, como que funciona a estrutura de repetição for? A estrutura de repetição for, ela é uma função, então ela tem aqui o abre e fecha parênteses, ok? E dentro dessa função, ele espera 3 parâmetros que eu tenho que passar. O primeiro parâmetro vai ser o valor inicial, ou seja, em que ponto eu vou começar... Deixa eu tirar esse símbolo aqui para ele não... o VS Code não confundir com tag. Então, o primeiro parâmetro é o valor inicial, ou seja, ele vai começar a percorrer essa lista em que ponto? Da posição 0, ou da posição 1, ou da posição 2, dependendo do tamanho da minha lista. Então, é o valor inicial que ele vai começar a percorrer essa lista. O segundo parâmetro é a condição de parada, ou seja, ele tem que parar de ficar executando esse código, ele tem que parar de percorrer essa lista. Eu tenho que falar para o for a hora que ele para, porque senão ele vai tentar continuar percorrendo a lista e não tem mais nada para percorrer e vai dar pau. Então, condição de parada. E o próximo parâmetro que eu passo é um índice que vai dizer o seguinte, eu vou percorrer essa lista de 1 em 1 elemento, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, tá? Então esse índice indica isso, olha, como que eu vou percorrer? Eu vou pegar item por item ou eu vou pular de cada 2 itens e executar alguma função? Geralmente a gente usa percorrendo item por item, tá? Então esse índice é que vai controlar a quantidade, né, de casas que eu vou acessar da minha lista, ok? Então vamos lá, vamos definir aqui o valor inicial. Então, o valor inicial é uma variável que vai controlar esse momento que vai começar. Então, eu vou falar que essa variável é chamada de I, de índice, e ela vai começar a percorrer do valor 0, tá? Ou seja, ele vai pegar aqui, ó, essa posição 0 do meu array para começar a fazer a busca do produto que eu quero excluir, ok? Então, posição 0. Qual que é a condição de parada? A condição de parada é o seguinte, olha, eu quero que ele percorra toda a lista. A hora que a lista acabar, aí eu quero que ele pare de executar esse código que vai estar estruturado aqui, ó, entre chaves, tá certo? Então, ele vai pegar a posição 0, vai executar o código em cima desse registro que a gente pegar, desse valor aqui que está na posição 0, vai para o próximo, pega o índice 1, processa esse dado, né? Faz alguma coisa com essa informação e depois, olha, não tem mais dado nenhum, então eu quero que pare a estrutura for. Então, eu vou falar o seguinte, olha, eu quero que percorra enquanto a minha variável que controla o for, o i, ela for menor do que a quantidade de listas de itens que eu tenho, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a lista. E todo array, pessoal, é uma variável que a gente fala que é um objeto, né? Então, uma variável especial. Então, quer dizer que ele tem uma série de dados armazenados dentro dele, além dos nossos dados que a gente está adicionando. Então, por exemplo, se eu colocar ponto aqui, ó, ele traz uma série de funções, que são códigos já prontos para a gente poder usar. E dentro deles tem aqui, ó, uma variável dentro dessa lista, que é chamada de length, que é essa primeira variável, que traz o tamanho dessa lista. Ou seja, a minha lista tem a posição 0, que tem aqui o Guaraná, a posição 1, que tem Coca-Cola. Qual é o tamanho dessa lista? 2. Então, essa variável length, que pertence à lista, ela está preenchida com o valor 2, ela está armazenando o valor 2. Ou seja, né, são a quantidade de dados que tem armazenado dentro do meu array, a quantidade de posicionamentos que esse array tem, ok? Aqui, pessoal, é ponto e vírgula, tá? Que eu separo. Eu vou percorrer enquanto o i for menor que o tamanho dessa lista, ponto e vírgula, e eu quero que esse i ele vá somando de 1 em 1. Então, i mais mais é a mesma coisa que eu falasse assim, ó, i recebe i mais 1, ok? É uma abreviação, então, esse i mais mais. É a mesma coisa disso daqui. Então, o for vai começar com o i valendo 0, isso quer dizer que eu vou acessar essa posição 0 a partir daqui.
ele vai percorrer esse for, enquanto o i, que quando ele começar é 0, e o tamanho da lista é 2, então enquanto ele for menor que 2, e ele vai somando de 1 em 1, ok? Feito isso, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui no console. Para exibir o dado armazenado em cada uma dessas posições. Então, como que eu acesso esse dado que está armazenado nessa posição 0 do array? Então, eu coloco lista, abro colchetes e coloco a variável, né, no valor 0, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui, ó, o produto Guaraná, quantidade de 1, valor 5. Esse item que eu vou pegar. Então, o valor 0. Só que se eu colocar fixo, esse for vai executar 2 vezes e vai mostrar só esse mesmo dado. Por isso que eu preciso da variável i para controlar qual é a posição do array que eu vou acessar. Então, que eu vou pegar aqui, ó, na posição i. Tá? Então, quando a primeira vez que esse for executar, i vai estar valendo 0. Então, ele vai exibir no console o conteúdo que está na lista na posição i. Então, se i vale 0, então, posição 0, ele vai mostrar o produto Guaraná, quantidade 1 e o valor 5. Tá? Depois, ele vai somar mais 1 a esse i vai valer 1, né? De 0 vai passar para 1, e eu vou mandar mostrar na lista, o console, né? O conteúdo que está na lista na posição 1. Então, o conteúdo que está na lista na posição 1 é Coca-Cola, quantidade 1, 5. Vamos testar para a gente ver? Então, Ctrl S para salvar. Vou atualizar a minha página. Vou adicionar aqui 2 produtos. Aqui é Coca-Cola. Vou dar adicionar. Beleza, quando eu clicar qualquer um desses aqui, ó, veja que o for percorreu. Então, na posição 1, na posição 0, eu tenho o produto Guaraná, quantidade de 1, valor 5. Na posição 1 do array, então eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, na posição 1 do array, eu tenho Coca-Cola, quantidade 1 e valor 5. Então, eu já estou percorrendo essa minha lista com os itens que eu estou consumindo. O meu banquinho de dados interno, né, que eu estou armazenando os dados que eu estou consumindo. Agora, a partir do momento que eu estou fazendo o for, estou percorrendo elemento por elemento dentro da minha lista, agora é só eu comparar. Esse elemento, por exemplo, que eu cliquei aqui, Guaraná, que eu cliquei com X, eu tenho que comparar dentro da minha lista, encontrar e remover esse item, ok? Então, essa é o próximo passo que eu tenho que fazer aqui dentro dessa minha estrutura de repetição. Tá ok? Estão entendendo? E agora, como que eu faço isso? Isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, não deixe de assistir, fique ligado e eu aguardo vocês lá. Até mais!